Prontinho, está gravando. Então, pessoal, hoje eu vou já começar porque eu tenho uma reunião logo em seguida, então eu tenho que respeitar bem o horário da nossa aula, beleza? Vamos lá? Mãos à obra, todos. Para começar, o que eu queria saber? Eu queria saber de vocês, se vocês pudessem levantar a mão, quem já tem padaria? Seu Casimiro. Deixa eu ver aqui. Seu Pedro, né? Quem mais? Dona... aqui para mim aparece Natanael. O Leandro, né? A Dona Maria Gama. Ok. O seu Salvador. Tá. Então, não são muitos ainda do nosso grupo. Pessoal, quem tem funcionários, independente do setor? Quase todos, né? Bastante gente aí tem funcionários. Deixa eu ver aqui na outra tela. A outra tela está praticamente toda fechada. O pessoal tá tímido na outra tela. Seu Sabino, né? Então, vamos lá. É assim, pessoal. A parte de funcionário, em todos os tipos de negócio, ela é extremamente importante. Porque quantas vezes a gente não fala com o dono? Você entra numa multinacional, você fala com o dono? Raramente você consegue falar com o dono. Quando muitos de vocês chegaram na Terra Brasil, alguns encontraram comigo, outros não. Outros tinham lá o Damião, outros tinham o Terezinha, tinham alguém da equipe. Então, a pessoa que te representa, que vai falar em seu nome, é algo extremamente importante, porque a imagem que as pessoas vão ter da tua empresa é através daquela pessoa que te representa. Concordam comigo? Olha, eu quero falar para vocês, todo mundo fica bem à vontade, pode falar, pode contar os problemas. Conforme vocês vão contando os problemas, eu também vou conseguindo ajudar mais, tá? Então, eu quero que todo mundo participe mesmo. E aí, vamos falar dos problemas que normalmente acontecem entre o funcionário e o gestor? Vamos citar alguns deles aqui? Vamos falar, quais são os problemas normalmente que acontecem? Falta de comunicação. Falta de comunicação, legal. O que mais que a gente acontece numa padaria? Às vezes a rentabilidade, a gente não tem aquela produção como a gente devia ter, e isso acaba dando um problemão. A entrega? A entrega. Que mais que acontece lá? Os funcionários discutem. O funcionário às tem vezes problema não... com o outro. O funcionário às vezes acha que é só funcionário. Ana Neuza? A falta de comprometimento, às vezes, dos funcionários não chegam a tempo. Ótimo, muito legal. Falta de comprometimento. Às vezes o funcionário acha que sócio. Acha sócio, olha que legal. Olha quantos insights a gente tem. É assim, isso tudo acontece porque... Peraí, deixa eu desligar aqui o áudio. Eu acho que alguém está com áudio ligado. Opa, eu posso desativar o de todo mundo, menos o meu, né, gente? Aí não vale. Então, vamos lá. Por que a falta de comprometimento acontece? Vamos começar por aí? A dona Neuza foi muito certa nisso. É uma coisa que acontece, eu acho que com todo mundo. Todo mundo passa por isso. Por que a falta de comprometimento às vezes acontece? Porque para ele, às vezes, não tem o mesmo significado que para você. A mesma importância, a mesma diferença, chegar na hora ou não chegar, não é assim? Líderes, bons líderes, ajudam a equipe a vencer. E é isso que a gente vai fazer hoje.
A gente vai ser esse. A gente precisa ser esse. Porque em um empreendimento, seja ele qual for, a gente não cresce sozinho. Eu preciso do Damião lá me ajudando a crescer. Eu preciso das pessoas boas, auxiliando a gente. Eu preciso que... Tem alguém aqui que está com o som ligado. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver quem é. Pronto? Estão me ouvindo? Beleza. Então, a gente precisa fazer com que a nossa equipe ela trabalhe integrada. Para que isso aconteça, o que o meu funcionário tem que sentir? Cada pessoa tem o seu sonho. Eu tenho o meu sonho. O Wander trabalha na mesma empresa que eu, tem o sonho dele. O Damião trabalha na mesma empresa, tem o sonho dele. Mas todos só vão trabalhar com um comprometimento quando eles perceberem que a empresa, independente do sonho de cada um, ela é o veículo para que todos alcancem o seu sonho. Entenderam? Então, é ilusão minha achar que o Damião vai ter os mesmos sonhos que o meu. Porque ele tem a vida dele, ele tem a família dele. Ele não vai ter o mesmo sonho que o meu, ele tem o sonho dele. Mas, se ele enxergar que eu sou o caminho para que juntos eu alcance o meu sonho e ele alcance o dele, a gente deixa de ser um bando e passa a ser um time. Damião, tá aí? Vou ativar seu som, pode? Pode sim, Camila. Obrigado. Boa noite para ti aí, para a equipe toda. Estou aqui, né? Boa noite, crianças. Então, assim, vamos contar aqui para os nossos amigos como que a gente trabalha, né? Eu e o Damião é meu braço direito e esquerdo, quando eu estou em Luanda, ele que faz tudo junto comigo, e a gente é uma equipe mesmo. E eu fico falando para você, Damião, você vai fazer assim, assim, assado, assim, assim, ou eu falo qual é o nosso projeto? A Camila vem logo e incorpora tudo, né? Perguntando... O furacão, né? Olha, tenho isso, tem aquilo e tal, o que nós vamos fazer? Aí, tocamos na frente. Vocês estão entendendo, pessoal? Muitas vezes eu pergunto para o Damião, o que nós vamos fazer? Porque assim, eu sei o meu lado, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o objetivo, mas eu valorizo que eu sei que ele também sabe. Não dá, às vezes, quem tem essa parte de gestão, essa parte de planejamento, um fator muito importante é a gente conseguir ouvir o funcionário. Porque eu sei do que eu quero, eu sei o meu objetivo, mas quem está lá dentro da empresa o tempo todo e sabe também, às vezes, os porquês que eu não consigo ver, é ele na outra ponta da linha. Então, quantas vezes o Damião chega para mim e fala assim, Camila, tem coisas que eu discordo e eu sou tinhosa e eu bato até o fim porque eu sei porquê e eu tento mostrar para ele. Agora, tem coisas que ele tem toda a liberdade de chegar para mim e falar, Camila, não, isso está errado, tem que ser assim, assim, assim. E eu vou ouvir, porque eu sei que ele também está na empresa, para a empresa crescer. Eu sei que o nosso objetivo é o mesmo, embora cada um tenha o seu sonho. Faz sentido isso para vocês? Então, às vezes a gente acha... Outra coisa, às vezes a gente acha que dentro da empresa as pessoas, elas só têm que ser boas. A gente tem que ter a pessoa, assim, um raio-x da pessoa, do que ela é de frente, de trás, disso, daquilo. Pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Todo mundo, a Camila, o seu Sabino, o seu Freitas, Damião, Céfara, todo mundo que está aqui, todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado que não é tão bom. O seu lado que está em desenvolvimento. Todas as pessoas têm. E às vezes, quando a gente não se adapta a entender qual é a função que aquela pessoa, com todas as características, as boas e os desenvolvimentos fazem parte, a gente acaba não ficando com funcionário nenhum.
Vocês já viram aquelas padarias, aquelas empresas que cada momento é um trabalhador novo? Toda hora tem um novo, não para ninguém. Por que que não para ninguém? Porque você está procurando alguém perfeito. Não vai ter, gente, não vai ter. Você vai ter que realmente, o bom administrador, ele vai saber olhar para uma pessoa, fazer um raio-x dela, saber os pontos positivos e os pontos que não são tão positivos e identificar em qual setor ela vai desempenhar melhor os pontos positivos. Entenderam isso? E em que lugar até os pontos negativos dela vão ser uma super qualidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um funcionário dentro da empresa e esse funcionário ele era muito confusionista, sabe? Eles toda hora era uma conversa, toda hora era um problema, toda hora era um tri-tri-tri com alguém. Um ranço. E aí, só que ele era um bom funcionário, ele desempenha bem a função dele. O que eu fiz? Eu tirei ele de dentro da empresa, onde ele criava confusão com todo mundo, e pus ele para trabalhar no externo, porque ele é bom. Só que ele não sabe ainda trabalhar no coletivo, mas nem por isso ele precisa ser desprezado. Eu preciso encaixar aonde é o melhor lugar para ele me ajudar a crescer. Entenderam isso? Cuidado com esse descarte de funcionários, essa rotatividade, porque nem vocês e nem o funcionário às vezes aguenta essa instabilidade. Ele já olha a tua empresa como um lugar muito instável. Um lugar onde ele sabe que amanhã ele pode ser substituído fácil. E aí ele acaba não dando a mesma importância. Outro fator aqui. O Damião, ele trabalhou já em padaria, né, Damião? Antes de encontrar eu. Já sim, já trabalhei em padaria. E isso foi bom, né? O meu futuro já estava sendo escrito, que a Camila vinha ali. E são experiências que eu adquiri na altura, que temos ajudado muitos clientes nossos a dar esse exemplo. Suponhamos como ter a administração do pessoal, que era na tesouraria, que era o gerente de mesa, de forno, aquelas técnicas assim predominantes para poder tentar tirar alguns dividendos e muito mais. Então, nós passamos essa experiência total no cliente e, para além desse tipo de exemplo que temos hoje, ter a formação. Então, toda a nossa experiência e não só, fizemos chegar nos nossos clientes. E aí, num evento, às vezes a gente fala sobre rendimento de padaria. Todos aqui devem saber que a gente tem ali, eu tenho vários kits de padaria de 5.000 a 12.000 pães. E uma questão era, e que acontece muito em todas as padarias, é que as padarias não produzem o quanto elas podem. E quando você não produz o quanto o seu equipamento pode produzir, é prejuízo. É prejuízo para você, é prejuízo para todo mundo, gente. E isso é um dos fatores principais que vocês têm que estar muito atento, porque leva uma padaria a realmente acabar fechando. E aí, eu questiono, o Damião, ele já me explicou isso, saindo de um evento num carro com muita categoria. E aí eu falei, Damião, mas por que todo mundo fala que às vezes não rende a mesma quantidade? Fala aí, Damião. Pois, então, muitas pessoas têm essa particularidade de não dar o mesmo número ou não render a mesma capacidade de produção. Por quê? São técnicas. Um dos segredos está na amassadeira. Porque há quem não leveda, ou seja, não bate bem a massa ou não coze bem a massa na amassadeira para poder mostrar no patrão a quantidade reduzida de pães. Agora, se por acaso ele bater muito bem a massa, a quantidade de pães soma é superior. É aí onde tira dividendos. Então, são essas técnicas que nós passamos e outras nos clientes. Então, foi uma conversa muito,
muito aberta com a Camila, aí começamos a rir e tal, mostrando essas técnicas. E é aí a vantagem que o patrão ou o dono da padaria tem que E aí o seu Helder, ter conhecimento dessas informações. Desculpa, Damião. Não tem que. E aí o seu Helder, ele foi muito objetivo aqui no que eu tô cercando para falar, né, seu Helder? O senhor se incomoda de fazer a sua pergunta aqui para nós todos ouvirmos? Ok, boa noite, Camila. Boa noite, querido. Boa noite, obrigado. Não me importa fazer a pergunta, Camila, mas o que acontece? Nós sabemos que os colaboradores têm pontos positivos e negativos, né? Uhum. E nós sabemos que existem algumas atitudes que podem eventualmente levar até à falência da própria indústria ou da própria empresa, né? Então, a minha questão é como lidar com esses colaboradores que roubam. Porque existem muitos truques, esses truques de massas e tudo mais. Nós temos mais ou menos uma ideia de quantos pães é que saem num saco de 50 quilos, mas quando o patrão está, o gráfico sobe, quando o patrão não está, o gráfico deixa. Então, o senhor já tem padaria? Eu não tenho, mas tenho investigado bastante. Exatamente, alguns truques, porque eu converso com pessoas que já fazem esse negócio e estou interessado em fazê-lo também. Então, existem muitos sinais que, sinceramente, eu não sei como lidar com uma pessoa que rouba comigo. Mas alguém aqui, levanta a mão, se alguém de vocês vive essa situação. Uhum. Olá. Tá, seu Helder, o senhor está certíssimo. O senhor está certíssimo. Olha lá, a dona Neuza levantou a mão, o seu Iane levantou a mão. Isso tem... Eu estou aqui com outra tela. Peraí. Ixi, hoje nós temos 3. Beleza, gente. Que lindo. Obrigada. Então, assim, pessoal, isso é uma coisa muito natural. Muito natural mesmo. Eles roubam. Eu não vou mentir para vocês. Eu não estou aqui para ser bonitinha. Eu estou aqui para fazer diferença na vida de vocês. Então, a gente tem que ter essa conversa mesmo. Eu quero que vocês façam como o seu Helder. Coloca as dúvidas, fala e vamos abordar tudo com muita realidade. Porque é essa realidade, é essa troca que vai fazer com que essas coisas não aconteçam mais e a gente possa ter estratégia para isso. É assim. Damião. O Damião hoje, coitado, vai para a cruz. Mas assim, se eu virar para você, Damião, e falar assim, Damião, daqui para frente você vai trabalhar para mim para ganhar 40 mil kwanzas por mês. E aí, Damião, você vai ver eu vendendo padaria, eu vendendo máquina, eu vendendo isso, eu vendendo aquilo. Você vai pensar o quê? Que nós somos uma equipe ou que você trabalha para eu ter dinheiro? Lógico, né? Aí vou descartar essa possibilidade de equipe. Não é? Vou descartar. Vocês estão entendendo, pessoal? Ele trabalha comigo. Só que é assim. Se eu como, ele também come. E não tem outro caminho. Eu cheguei numa padaria, um tempo atrás, até da pessoa do vídeo. Sabe aquela senhora do vídeo que eu coloquei para vocês assistirem de ontem? A dona Celestina. E aí, o irmão dela veio no nosso escritório e falou que não produzia 12 mil pães por dia, que era impossível produzir 12 mil pães por dia. O que eu fiz? Nesse dia, eu sugeri para ele ir lá e falar que naquele dia, especificamente um dia, eu vou chegar na sua padaria e eu vou falar para o seu padeiro assim, hoje o senhor vai ganhar 1 kwanza por pão produzido. Quantos pães vocês acham que vai sair? 12 ou 5 ou 15? Pessoal, eles vão tirar sangue daqueles equipamentos, mas eles vão fazer quanto mais melhor. Sabe por quê? Porque é para o benefício próprio. E é assim, a vida é assim. Ninguém vai trabalhar comigo porque eu sou loirinha, de olhinho azul, bonitinha, pentei o cabelo e fico aqui ensinando as pessoas. A Séfara quer falar. Vai lá, Séfara. Ká, até para dar um exemplo disso, eu já passei por algumas situações envolvidas em alguns trabalhos nesse aspecto e é muito isso. Se o funcionário não se sentir parte do negócio
E se ele não vê que ele está ganhando como o dono está ganhando, e aí eu vi até uma pergunta de uma pessoa aqui, como minimizar os riscos, essas questões, eu acho que está muito ligado a isso. É o funcionário, ele entender que ele faz parte do negócio, que ele está ali também somando aquilo tudo, e que o dono precisa ter o maior controle possível, né, desse tipo de situação, de questão de... O dono precisa entender do negócio também. Se o funcionário sente que o dono entende, está cobrando daquilo que ele entende, eu acho que minimiza bastante essa questão dos riscos de roubo. Uma coisa é fato, vai existir, né? Isso não tem jeito. O seu Nathaniel escreveu aqui. Os funcionários geralmente não fazem um esforço necessário para se ter a produção máxima. É claro que não. Que diferença vai fazer para ele? Ele vai ganhar 40 mil. Eu estou falando 40 mil porque a gente sabe que é a média salarial de um padeiro. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas pelo que a gente sabe é isso. Ele vai ganhar aquele mesmo X. Pessoal, olhem para si próprio. Se eu falar para vocês, vocês vão ganhar, eu dou 1 milhão de kwanzas para quem correr 10 quilômetros, e eu dou 40 mil kwanzas para quem correr 10 quilômetros. Qual esforço vocês vão fazer para correr 10 ou para correr menos? Vocês estão entendendo? Se os funcionários de vocês não ganharem por produção ao invés de salário, as coisas não vão mudar. Vocês sempre vão perder. Vocês só vão ver a produção total, a massa inteira. Não vai sumir metade do saco da farinha, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. Se eles tiverem que mostrar para vocês quanto eles produziram e forem ganhar em cima disso. Amanhã nós vamos fazer toda a parte de custo. Vocês vão ver que isso não vai atrapalhar o custo da produção da forma do que o que eles não fazerem atrapalha o tanto que vocês não ganham. Vocês estão entendendo isso? É ilusão vocês acharem que vocês vão pagar um salário fixo dentro de uma padaria e aquela padaria vai funcionar. Não vai. Estou sendo muito sincera e objetiva para vocês. Se a equipe não ganhar junto, não vai crescer. Pode falar, seu Helder. Manda bala. Ok. Camila, é assim. É tudo muito bonito, teoricamente. Mas na prática, às vezes, verifica-se algo muito, muito diferente. E diferente mesmo. E eu vou lhe dar um exemplo clássico. Mas não é de padaria. Não tem problema. São gestões. Existem negócios, por exemplo, um negócio de pesca, em que o patrão, neste caso, não pode estar presente porque os pescadores vão ao alto mar, vão pescar e depois trazem o peixe. Mas o que é que adotaram? Eles vão, sabem que o patrão não pode estar aí no barco, eles lá no alto mar trocam ou tiram os peixes bons e trazem uma pequena quantidade, chegam aqui, prontos, vendem o peixe, não é? Vendem o peixe, repartem o dinheiro com o patrão. E o peixe que já roubaram os bons, vendem também por trás, do tipo, tiram duas vezes o lucro, não é? E é o que acontece muitas vezes nessas tais padarias. Independentemente de nós fazermos o negócio de produção e darmos algum bônus, ainda assim existem colaboradores que persistem em roubar. Então, que tipo de estratégia que nós podemos utilizar com esse tipo de colaboradores? Metemos na rua ou tentamos trabalhar um bocadinho o intelecto deles? Eu acho que primeiro você tem que se organizar para começar o assunto. É assim, hoje a gente tem a gente não está mais tão desprovido de estar ausente e não estar vendo como era antigamente. Entendeu? Então, eu acho que a empresa tem que ser estruturada para começar. Para começar, hoje eu viajo para Angola e várias vezes o Damião vê que eu estou vendo os meus filhos, eu estou vendo a minha empresa do Brasil, eu estou vendo a minha trading, eu estou vendo tudo, porque eu entro ali, eu tenho a gravação de tudo que eu quiser. Outra coisa, se o funcionário entender que ele realmente pode ganhar, e ele, vamos colocar assim, ele não for uma pessoa que tenha essa índole, e se ele entender que ele pode ganhar junto com você, ele não vai se sujar à toa e correr risco do emprego dele, principalmente sabendo que ele está sendo monitorado. E que existe todo um sistema de segurança e monitoramento hoje que a gente sabe que não custa nada e que com uma pilha a gente pode estar em vários lugares.
Outra coisa, existe uma frase que é assim: contrate devagar, mande embora rápido. Entenderam? Contrate devagar, mande embora rápido. Porque assim, se a pessoa tem essa índole, pessoal, se realmente é alguém que não tem uma índole honesta, aí já é um fator bastante grave para eu deixar dentro da minha empresa. Então, não vai ser na produção que ele pode trabalhar. Entenderam? Então, assim, você precisa... E outra, o negócio é teu. Você precisa gerir teu negócio. Você tem que estar fazendo essa parte. Você tem que estar em cima. Ou por meio eletrônico, ou por meio digital. Hoje, formas de você se multiplicar que não faltam. Eu estou aqui, eu estou em Angola, eu estou na casa de 52 pessoas nesse momento. Formas da gente se multiplicar, a gente tem, graças a Deus. Hoje em dia tem cabeças maravilhosas que fazem coisas que a gente tem como ter controle. Outra coisa, outro ponto importante. No caso do peixe, ele saiu com barco, não existe uma matéria-prima, né? Vamos dizer que é a dádiva divina lá da pesca. Aquele peixe, ele não sai de um investimento de matéria-prima. O teu pão sai. Você sabe quantos sacos de farinha você comprou. Concordam comigo? Eu sei quantos sacos de farinha eu comprei, eu sei quanto pão tem que ter. Então, se não tenho, alguma coisa aí no meio do caminho aconteceu. Ah, estragou, tal. Isso tudo vai minimizar se ele fizer parte do lucro. Porque ele sabe que ele é monitorado, ele sabe que existe matéria-prima controlada, ele sabe que o diretor dele é alguém de pulso que realmente ele pode controlar toda a empresa e tem pé da situação de tudo que acontece. Ele vai, aí se ele quiser realmente fazer alguma coisa ruim, é porque não é um funcionário que está do outro lado, sem dúvida. E o que a Camila aconselha em termos de percentual? O que é que nós podemos dar em termos de percentagem de produção a gente vai falar disso também. O que acontece? Se eu virar para o meu funcionário e falar para ele, eu vou te dar 10%, pessoal, vocês conhecem os nossos trabalhadores, o nível dos nossos trabalhadores, de entendimento de todos eles. E isso é um ponto principal. Saiba até que ponto você está fazendo um pedido e está sendo compreendido do que você quer. Isso é importantíssimo. Se eu falar para o meu funcionário, ele vai ganhar 10%, o senhor vai ganhar 1% de cada pão. Eu já sei quanto custa o pão, não sei se vocês já sabem, mas tudo bem, vamos colocar lá que ele vai... Vamos pegar o pão, eu vou pegar custo, não vou pegar valor de venda. 1,8 kwanzas por pão, 10%. Agora, se eu falar já é 1,8, são quase 2 kwanzas por pão. Talvez ele não entenda. Agora, se eu falar para ele, eu vou te dar um kwanza por pão produzido, eu estou pagando menos do que falar em porcentagem e ele vai entender muito mais. Vocês sabem se os funcionários de vocês que fazem o pão, eles sabem fazer a conta de porcentagem? Adianta vocês falarem em percentual com ele? Ele não vai entender. Ele vai pegar, ele vai fazer aquilo lá e vai falar, eu vou ganhar qualquer coisa a mais, eu não sei quanto que é. Agora, se eu falar para ele, o senhor vai ganhar 1 kwanza por cada pão produzido, ele vai entender, ele já vai fazer a continha rapidinho na cabeça dele de quantos pães vão ser que ele vai querer fazer naquele dia. Conseguiram entender isso? Fez sentido para vocês? Fez, seu Helder? Sim, fez. Eu, por acaso, já pensei nessa estratégia. Fala, Sé. Vai fazer conta, inclusive, do que ele deixou de fazer, né? Eu perdi de ganhar tantos por dia. Você vai ver que ele vai começar a chegar mais cedo. Vai, o compromisso vai ser maior. Entendeu, dona Neuza? Conseguiu entender, dona Neuza? Isso, a senhora que falou do comprometimento, ele só vai ter comprometimento se for com ele, não se for com a senhora. Ok, Camila, percebi sim. Vou ver se consigo, de agora em diante, depois da quarentena, não é? Implementar essa técnica para ver os resultados. Amanhã, como a gente vai amanhã só fazer conta, eu acho que ainda vai ficar mais completo esse valor
para vocês poderem disponibilizar para eles, porque isso vai ser uma escolha de vocês. Vocês vão determinar isso. Entendeu? Outra coisa também, às vezes o funcionário, ele vira para mim, eu tinha uma outra senhora no nosso, seu Pedro sabe, a dona Tânia. A dona Tânia tinha um funcionário que era quem geria tudo e ele sempre pedia aumento. E aí ela veio com essa questão para nossa aula. Camila, sempre me pede aumento, o que eu faço? E aí eu falei para ela, dá o aumento para ele de responsabilidade e serviço. Então é assim, ele quer aumento? Querido, você quer aumento? Damião, por exemplo. Damião chega em mim e fala assim, cara, tô precisando de aumento. Eu vou falar para ele, você quer aumento, Damião? Então o negócio é o seguinte, me ajuda a vender. A gente está vendendo, esse mês, a gente vendeu 5.000 pães. Então eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje, se você vender o pão junto comigo, eu vou te dar 1,5 pães a mais. E você vai ter aumento se a gente aumentar os clientes e a produção. Bom, porque a gente vai crescer junto. Olha que legal. Vocês entenderam? Quanto mais vocês conseguirem envolver os trabalhadores de vocês no crescimento de vocês, maiores vocês vão ser. Mais rápido vocês vão chegar. Vocês já ouviram? Tem um ditado mais ou menos assim, sozinho a gente chega, mas é um troço assim, você deve saber melhor que eu, mas com todo mundo junto a gente chega mais rápido. É assim que vocês vão trabalhar a partir de hoje na padaria de vocês. Com todo mundo junto a gente vai chegar mais rápido. A partir do momento que os trabalhadores de vocês entenderem que a produção deles, que aquela empresa funcionar direito, vai ser dinheiro no bolso e vai ser crescimento, o sonho dele vai chegar mais rápido. Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Tem coisa que Damiãozinho às vezes faz e eu vi para ele, para que você está fazendo um negócio desse essa hora, Damião? E ele faz com amor, faz com garra. E não é só pelo dinheiro. Ele também ama a empresa, mas uma coisa junto com a outra. Ninguém ama uma empresa de barriga vazia ou com pouco. Pode falar, dona Luquene, né, dona Luquene? Pode falar. Pronto, para acrescentar naquilo que se foi dito, né? O que eu acho que nós devemos cobrar dos nossos funcionários e para a coisa funcionar é que devemos saber realmente quem é o nosso funcionário, quais são as necessidades dele, enquanto, por exemplo, chefe de família, quantas pessoas tem na sua responsabilidade, tudo isso conta. Saber realmente quais são as dificuldades que esse funcionário tem. Mostrar a ele que o trabalho dele é digno, né? E que com o salário que ele possivelmente poderá ganhar, vai crescer não só em termos de remuneração, mas a nível pessoal como pessoa, não é? E a nível também de profissionalismo. Então, eu acho que a comunicação deve ser constante. Nós não podemos só pegar no funcionário e metê-lo aí a fazer pão. Não. Eu tenho que saber todos. É importante todos os dias chegar. Então, por exemplo, se tiver aqui um Lucas, me desculpe, né? O exemplo que eu vou dar, senhor Lucas. Por exemplo, senhor Lucas, então, como está? Saber, o senhor tem 2 filhas, 3 filhas, estão na escola. Como é que estão as aulas dos miúdos? Isto às vezes é tão bom para eles, porque não se sentem na obrigação só de trabalhar para o patrão. É do tipo, nós somos uma família, a patroa chega ou a chefe chega e conversa comigo, quer saber do que é que se passa comigo, a autoestima do funcionário está lá em cima, está comprometido com o trabalho. Por isso é que eu disse que a comunicação deve ser o mais clara possível, porque se nós só estamos com o papel de chefe, de patrão, de querer cobrar, de ter resultados, o caminho mais fácil que eles têm é do tipo, essa pessoa aqui para mim só chega, só critica, só cobra, só está sempre no nosso pé. O que eles vão fazer só quer roubar tirar mesmo. Não quer é roubar, é desviar. Se eu tiver uma conversa ele vai fazer aberta, a mesma coisa que ele entende da sua comunicação. Sim. É conversar com eles. Aquelas pessoas que não têm um nível de escolaridade muito elevado, é tentar conversar com eles no nível que eles percebem.
É conversar com eles no nível que eles percebem. E pronto, eu acho que a partir daí as coisas são encaminhadas e o rumo é outro. Eu falo disso, não tenho ainda funcionários de uma empresa, mas tenho a minha trabalhadora em casa e aquilo que eu sinto, eu ouço muita gente a reclamar, mas as senhoras trabalham 3 meses e tenho que arranjar outra, e eu estou com a minha a caminho de 7 anos. Eu sei a vida dela, conheço o que ela faz dentro e fora de casa, comunico sempre com ela e acho que esta foi a forma que eu tive de tê-la aqui em casa e saber que dentro de casa ela pelo menos não mexe. Disso eu tenho a certeza. E se mexe, mexe mesmo muito bem que eu nem consigo perceber. Era essa a minha contribuição. É isso mesmo. Obrigada, é isso mesmo. O Damião está na minha vida aí há 10 anos. Por que acontece, pessoal, de às vezes na empresa a gente ter esse problema? Porque nem sempre a gente trata sempre o funcionário como a gente tratou no primeiro dia. No primeiro dia a gente ensina, no primeiro dia a gente está em cima, no primeiro dia a gente consegue enxergar as qualidades. Depois de um ano, você está enxergando e está fazendo toda essa dedicação da mesma forma? Então, da mesma forma que a gente precisa que o funcionário recupere aquele primeiro amor pela empresa, a gente também precisa recuperar o que te fez contratar ele. Porque quando você contratou ele, você enxergou qualidade. Cadê essas qualidades aonde se perderam? E aí eu vou levar para vocês um time de futebol. Todo mundo aqui conhece um time de futebol, certo? Num time de futebol, a gente tem 2 ali que... Eu sou péssima de time de futebol, mas vamos lá, junto a gente chega lá. A gente tem 3 pessoas fazendo a mesma função? A gente tem 3 que jogam lá na esquerda e nenhum na direita? A gente tem 3 que jogam a bola para o gol, ou a gente tem um lá estratégico que passa para o outro que fica na direita, o outro que fica na esquerda. Isso é um time, não é um bando. Um bando é quando a gente, como gestor, se perde. Aquele funcionário, às vezes, a gente já não enxerga mais a qualidade dele. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e contrata mais um para desempenhar o mesmo papel. E aí eles começam a concorrer entre eles. Existe uma concorrência de competências dentro de uma única empresa. E aí fica um disputando com o outro, viram intrigas, vira roubo, vira discussão, e aí vira disputa de crescimento entre pessoas e não entre crescimento, ninguém querendo se preocupado em crescer a empresa. Está todo mundo ali preocupado em um ser maior do que o outro. Isso não faz empresa grande. Olha, teve uma Copa há uns anos atrás que o Brasil, ele só tinha estrelas. Vocês lembram disso? Provavelmente umas 2 Copas atrás. Só tinha estrela. Tinha só aqueles jogadores que eram top da galáxia. E aí o que aconteceu? Era tanta estrela que todo mundo queria um aparecer mais que o outro, que o que aconteceu? O Brasil perdeu. E foi uma goleada. Porque ninguém estava preocupado ali em representar o Brasil, cada um estava representando a si próprio. Entenderam isso? Existem 3 tipos de funcionário. O funcionário, eu escrevi aqui, o funcionário criança, que é aquele funcionário que está sempre babando e precisa da babá, do supervisor em cima dele o tempo todo. Mas ele custa mais barato. Às vezes, a gente não tem dinheiro para contratar o adulto. A gente acaba contratando a criança. A criança é legal, porque eu sei que ele está crescendo e ele pode crescer do meu jeito. Mas eu tenho que estar predisposta a estar ali do lado, porque ele baba. Eu não posso esquecer que ele é uma criança. Depois, em segundo lugar, existe o funcionário adolescente. O funcionário adolescente, ele já sabe algumas coisinhas. Ele já é mais espertinho, mas como todo adolescente, ele é temperamental. Ele já sabe alguma coisa, mas ele também acha que ele já pode agir como adulto. E aí, um adolescente solto para fazer um serviço de adulto, o que ele acaba fazendo quando ele se acha demais? Faz besteira.
mas ele custa um preço médio. Então, você sabe que você não precisa ficar no pé dele o tempo todo, você não vai gastar muito, mas você tem que ter cuidado, porque se ele achar que ele sabe tudo, ele faz besteira. E existe o estilo funcionário adulto, que ele é ótimo. Só que ele já é um adulto. Eu mudo um adulto com a mesma facilidade que eu moldo uma criança? Ele é ótimo, mas ele custa caro e ele já traz uma história normalmente. E com a história dele, ele traz vícios e ele traz benefícios. Então, em primeiro lugar, nem sempre a empresa, quando começa, ela tem dinheiro para contratar o adulto. Nem sempre contratar o adulto pode ser bom para essa empresa, porque ela precisa que o funcionário se molde a ela, e um funcionário adulto se moldar a empresa nem sempre é tão fácil. Você tem que identificar muito bem na entrevista dele se ele é uma criança, um adulto ou um adolescente. E aí, mediante a essa tua avaliação, você saber como é que você vai conduzir esse funcionário dentro da tua empresa. Então, quando a gente entrevista, não é só a gente saber se ele vai fazer pão. A gente tem que saber se ele está acostumado a trabalhar em time, se ele está acostumado a trabalhar em bando. Eu tenho que saber que se eu for uma gestora, como eu já fui muito tempo, eu fazia assim. Faz não sei o que para mim. Não, daqui, deixa que eu faço que é mais rápido. Isso aqui, daqui que eu faço também. Pode me dar, vai me dando, eu posso tudo, eu faço tudo. Não, isso aqui, não vou explicar, não, vou perder muito tempo, me dá aqui que eu mesma faço, que eu faço mais rápido. Às vezes o gestor faz isso, ele acha que é mais rápido ele fazer e ele deixa de se comunicar com o funcionário, ele deixa de ensinar, ele deixa de capacitar, ele deixa de enxergar que do lado daquele gestor ele vai crescer. Porque ele sabe que aquele gestor está muito mais preocupado com ele e com o sonho dele do que em fazer a equipe crescer. E aí aquele gestor, ele acumula tantas... Estou gravando, pessoal, estou gravando. Ele acumula tantas funções que ele chega em casa acabado, ele não tem tempo para desenvolver coisas novas para a padaria ou para o negócio dele, levando para outros negócios, porque ele está cansado, acabado, ele fez tudo de todos os funcionários, e o funcionário está desmoralizado, porque ele perdeu aquele gostinho de ele fazer alguma coisa. Ele sabe que ficou difícil, o dono vai lá e tira dele. Ele não vai ensinar para ele, ele vai tirar dele. E aí, se é um funcionário que tem um estilo um pouco mais adolescente, mais folgadinho, ele vai falar que tudo está difícil, porque ele já sabe que vai jogar para o outro mesmo, ele não ganha nada com isso, então tanto faz ele fazer como ele não fazer. Tá fazendo sentido para vocês isso? E isso é importantíssimo, gente, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então, você avaliar no que o funcionário é bom, saber que o talento bruto, ele vai te custar menos, você vai gastar menos, mas você tem que lapidar. E quem é a pessoa que pode ser lapidada? Quais as características essenciais que ela tem que ter, no mínimo? Você tem que, na entrevista, identificar que ele tem garra, vontade e gosta de aprender. Se ele não tiver nenhuma dessas 3 características, ele vai ser uma criança que só vai te dar trabalho. Se você entrevistou, viu que o menino lá, o padeiro, não tem garra, não tem vontade, não gosta de aprender, não para te ouvir, você não vai conseguir moldar esse talento. Um talento pronto, ele tem um valor alto. Você tem que identificar, ele vai estar pronto, ele está formado, mas ele gosta de aprender, porque cada empresa é uma empresa. Como gestor, você vai ter que saber disso. Então, qual é o tipo de funcionário que eu preciso para começar a minha padaria? É assim, seu Tiburcio, que alegria ver o seu Tiburcio aqui. Seu Tiburcio é meu cliente, gente. Olha, seu Tiburcio, quanto tempo, seu Tiburcio? Fala, não sei quanto tempo, já tem muito tempo. Anos. Desde 2011. Desde 2011. Olha que bênção, gente. Graças a Deus. Muito feliz por o senhor estar aqui, viu?
E aí, qual é o melhor funcionário? Depende do que o senhor tiver disposto a fazer. Então, assim, não é o melhor funcionário. Aqui não é tanto o caso de ser melhor ou pior. Todos podem ser bons se você souber trabalhar com ele e obedecer as características dele. Então, assim, eu contratei um funcionário, eu sei que ele vai custar pouco, que ele é um menino que está começando, mas ele tem os 3 pontos principais. Ele tem garra, tem vontade de aprender, e ele tem garra, vontade e gosta de aprender. Ah, então tudo bem, mas eu não posso pensar que amanhã ele trabalhou direito e eu vou largar minha padaria na mão dele, porque daqui a um mês eu posso ter um problema por causa disso, porque ele é um talento bruto. Entenderam? Vocês não podem achar, hoje eu contratei, e aí eu sei que ele é um menino ainda, ele está começando, taranã, taranã. Mas amanhã, daqui a um mês, eu acho que ele já sabe tudo, ele largou. Você com um mês, você sabia andar? Com um mês a gente saía correndo pela sala de casa? Não. A gente já ria, a gente fazia lá um gugu dadá, mas aí correndo a gente não saía. Então, às vezes, a gente também, como gestor, a gente não está sabendo conduzir a nossa tribo. E isso acaba gerando problemas graves. Porque o funcionário desmotivado não produz. O funcionário desmotivado, que não tem um equilíbrio emocional e que você não tem uma comunicação perfeita com ele, não vai te dar lucro. E um funcionário que seja o criança ou o adolescente, você sabe que vai te custar menos, mas você precisa estar em cima. Eu não posso, como o seu Helder falou, eu não posso dar um barco para ele, largar para o mar e achar que ele vai ser honesto comigo. O funcionário bruto, eu já sei que ele vai ser honesto comigo, mas será que ele realmente está adaptado às normas da minha empresa? Ele vai precisar de um acompanhamento menor. Mas ele, se eu mostrar o caminho para ele, vai ser muito mais fácil para ele se adaptar, mas ele também vai custar um investimento maior. Então, vocês precisam saber identificar o funcionário de vocês. Camila, repartimos o percentual com os colaboradores e pagamos mensalmente, certo? Pode ser semanalmente. Às vezes, esse bônus, você paga semanal para dar aquela turbinada. Eu sou mais a favor de o bônus vocês pagarem semanal, porque vai dar uma turbinada, aquela equipe vai trabalhar em curto espaço de tempo, o ânimo dura mais. Do que você ficar adiando, ele for ver só no final do mês junto com o salário, e aí você demorar... Ele vai trabalhar conforme as contas dele não estão incomodando ele. E aí, se você passar a pagar os bônus em Angola, nos métodos que a gente sabe como funcionam as coisas, mês a mês, o espaço de tempo pode fazer com que o desânimo dele e os problemas dele entrem na tua empresa. Entenderam, pessoal? Fez sentido para todo mundo? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa, vocês vão me falando. Ter cuidado, olha, coloquei aqui. Ter cuidado com o funcionário criança proativa, porque ele sempre pode dar problema. Aquele que não sabe ainda e acha que pode fazer tudo. Outra característica que acontece muito, o funcionário está dando certo, ele está bombando lá como padeiro, aí você pega ele e transforma ele para gerente, porque ele está muito bom. Aí você vai lá e coloca ele como gerente. Aí o que acontece? O funcionário estava assim, ó, ele estava subindo, aí você pôs ele como gerente, aí ele começa a descer. Sabe por quê, pessoal? Porque ele estava bom, estava tudo dando certo na competência dele. E aí não é porque ele é bom como padeiro que ele vai ser um bom gestor. E aí você vira para ele e você fala assim para ele: caramba, foi só você crescer na vida, eu te promover para você parar de dar o seu máximo? Quantas vezes a gente não vive isso? E não é isso. É que a sabedoria dele, o quanto ele é bom, é naquilo. Eu posso ser boa para estar aqui falando com vocês e posso não ser boa para outras coisas. É assim. E ainda bem que é assim. Por isso a gente se complementa. Eu sou boa num monte de coisa que o Damião não é. O Damião é bom num monte de coisa que eu não sou. E a gente vai se complementando. No jogo de futebol.
o que joga na direita precisa do que joga na esquerda. Sem ter 12, 11, sei lá quantos cabra corre atrás de uma bola, que eu nunca sei, mas precisa de todos aqueles para fazer o gol. Vocês estão entendendo, gente? A gente vai para o jogo de futebol com 3, porque eles são bons demais? Não. Cada um no seu fator e no seu setor. Desempenhando o seu melhor, fazendo a sua função, trabalhando como um time e fazendo gol. É isso. Entenderam? Fez sentido para vocês? 12. Olha lá, Damião falou 12. Já errei nisso com funcionário bombando, coloquei como gerente. Olha lá, tá vendo, gente? Olha, pessoal, aqui é assim. Todo mundo já passou. Todo mundo já errou, todo mundo cometeu esses erros, por isso vocês podem comentar à vontade, não tem problema nenhum. Então, essa característica de vocês deixarem o funcionário cair, ou ele... Então, assim, vamos supor, eu vou contratar 3 pessoas para a padaria, para o balcão, 3 pessoas para a fabricação e 3 pessoas para a entrega. Será que realmente eu preciso disso? Aí eu coloquei aqui a quantidade de funcionários. Funcionário necessário é o que faz o que a tecnologia não faz. Isso eu quero que vocês anotem e estejam muito atentos. Cada vez mais a gente tem perdido o emprego para uma máquina. Não é verdade, pessoal? Lá atrás, antigamente, a gente se formava uma vez só na vida. A gente estudava e a gente ia morrer com aquele diploma, porque aquela competência ia servir para a gente até o dia da nossa morte. Hoje a gente estuda todo mês, senão a gente está fora do mercado. Se a gente não estudar toda hora, se a gente não estiver se reciclando, se a gente não estiver atualizado e ligado em tudo, a gente está fora do mercado. E vocês, não adianta nada vocês estarem aqui fazendo essa formação comigo e vocês não passarem isso para os colaboradores de vocês. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, o funcionário bom vai ser aquele que vai topar, vai aceitar, se reciclar junto com vocês e vai disciplinar nisso. Porque senão, amanhã ou depois, você vai trocar ele por uma máquina. E é verdade, as coisas acontecem assim. Trate os funcionários todos como se fosse o primeiro dia. Não faça tarefas de funcionário. Vocês precisam saber qual é a tarefa de vocês. Sempre que vocês estiverem ocupados com a tarefa de um funcionário, vocês não vão estar fazendo a empresa crescer. Vocês estão deixando de fazer o papel de vocês, isso vai ser ruim para vocês e ruim para esse funcionário. Dicas. Dicas, adorei essa parte que eu fiz para vocês. Faça reuniões em pé, de no máximo 15 minutos. Vocês vão falar para mim, mas Camila, reunião em pé, de no máximo 15 minutos. O Damião já adorou, porque eu falo mais que o homem da cobra. Então, mas é verdade, as pessoas não guardam. Não adianta você chegar lá na frente do seu funcionário e ficar falando 2 horas, porque ele vai esquecer. Não vai guardar. Não adianta você chamar ele para sentar, que ele vai achar que ele é teu melhor amigo e vai deixar de ocupar o espaço do funcionário dentro da empresa. Ele até pode ser seu melhor amigo lá fora, na empresa da empresa. Eu sou casada, meu marido faz parte da empresa. Mas vira e mexe, eu falo pro Damião. Quando o Damião fala, não, seu marido, eu falo, não tem marido aqui não. Aqui é empresa. Ele fica doido comigo. Mas é verdade, gente. Empresa é empresa, não é lugar de ter marido. E cada um que faça a sua função bem. Porque senão eu reclamo com todo mundo da mesma forma. Adquira o hábito de gerenciar todos os dias. Quanto mais próximo e mais comprometido vocês estiverem com a empresa de vocês, menos problemas vocês vão ter. Nenhum problema começa grande. Ele começa pequenininho e por você não estar vendo é que ele vai crescendo e daqui a pouco ele foi como um câncer, ele tomou conta da empresa inteira. Não espere os problemas para começar o gerenciamento. Fantástico, arrasei nessa frase, né, gente? Mas é verdade. Quantas vezes a gente espera dar o problema, quando dá o problema eu falo, agora eu tenho que ir lá. Agora eu tenho que ir para Angola, porque a porca está torcendo no rabo. Não,
Se eu começar a ir junto o tempo todo, se eu estiver junto com o Damião o tempo todo, primeiro eu vou começar a entender os problemas melhor, eu vou agir antes de eles acontecerem, eu não vou deixar eles crescerem. Certifique-se que está faltando clareza na função de cada um. Não é porque você está falando que o funcionário está entendendo. Olha, eu postei, vocês podem ver no meu Face, no meu Instagram, eu postei um motorista de ônibus com uma máscara aqui na boca, no nariz, e uma outra senhora com uma máscara de carnaval aqui no olho. E aí, o título da postagem era assim: saiba se a pessoa que está ouvindo, ela está interpretando. A senhora só ouviu que era para pôr máscara. Ela não ouviu aonde era para pôr a máscara. E isso acontece muito. Às vezes a gente acha que a pessoa está entendendo, mas a gente não tem essa certeza. E essa falta de certeza, a comunicação, gente, ela é o segredo. Ela realmente muda tudo. Pense no que motiva o seu funcionário e aplique metas. Certo? Em contas, a gente vai fazer isso amanhã. Mas tenha metas. Vira e mexe, bola um desafio, coloca um desafio para todo mundo, traz uma novidade. Essa é a tua parte. A tua parte é mostrar para o funcionário que a tua empresa está viva e que ela não está para chegar depois, ela está para chegar antes. Surpreenda os funcionários de vocês. Quando eles estiverem achando que você está parado, vem com outra bomba. Vem mostrando que você veio para fazer e para crescer, que a tua padaria não é mais uma da mesma, não. É a. E ele faz parte disso. Certifique-se que esteja cientes que são responsáveis pelas suas funções. Separe o papel de gestor de relacionamentos pessoais. Como eu acabei de falar, né? Não é porque o Wander é meu marido que vai ter boi, não. Cada um na sua. Eu tenho que fazer bem feito, senão ele vai brigar comigo, e ele tem que fazer bem feito, senão eu vou brigar com ele. É assim. Conhecimento e autoridade. Executar. Conhecimento é autoridade. Executar conhecimento é poder. Entenderam bem isso? Você ter só o conhecimento até te faz uma autoridade, mas executar o conhecimento é o que vai te dar o poder. E quando o funcionário vê que você está de mão dada com ele para tudo, o tempo todo, gente, vocês vão ver. Ninguém para vocês. A empresa cresce numa velocidade muito maior. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, vamos ver. Camila, repartimos o... Já errei muito com isso. Bombando, coloquei como gerente, tá vendo? Camila, média de quantos funcionários eu tenho que ter? Vai depender do tamanho da padaria. Quando a gente chegar em equipamento, a gente vai falar das quantidades. Vai depender do tamanho, da proporção, de quanto que você vai produzir. Não coloque mais do que o necessário. Isso é extremamente importante. Se a gente tiver um funcionário ocioso dentro da empresa, pronto, a gente badernou a empresa inteira. A equipe deve ser unida. Funciona, eu já tenho feito. Olha lá, seu Patrick, falando que funciona isso, que ele já tem feito. Olha que máximo, que bonitinho ele. Tadinho do... Vamos pular os comentários do Damião. Camila, continuo com a minha dúvida. Para mim não ficou claro em relação ao número de funcionários. Né? Eu não sei quem é Dona Dália. Dona Dália, a gente vai falar sobre o número de funcionários de acordo com os equipamentos. Então, quando eu mostrar todos os kits para vocês, assim, por exemplo, a padaria de vocês faz quanto? Quantos pães? Então, a gente vai corresponder o funcionário para cada um, beleza? Vou deixar uma última reflexão aqui para vocês. Eu acredito nas pessoas. Eu sou uma pessoa que acredito muito nas pessoas. Eu olho para vocês, eu acredito em todos vocês. O Damião está comigo há mais de 10 anos. É mais de 10 anos que ele me aguenta, gente. Não vamos revelar muitos números para não parecer a idade, né? Mas porque eu acredito nas pessoas. Acreditem nas pessoas quando vocês contratarem. Eu invisto na formação da minha equipe. Saiba que você precisa se capacitar, mas você precisa investir na formação da equipe de vocês. Façam isso aqui. Camila, vamos fazer um Zoom essa semana com todos os meus funcionários, para que eles peguem a mesma vibe que eu estou vivendo. Vamos. Vocês entenderam? Levem tudo isso que vocês estão vivendo para a equipe de vocês também.
Eu qualifico a minha equipe, faço parte disso. Viva intensamente o crescimento da tua empresa junto com eles, por mais que você tenha 10. Você só vai ter 10 empresas se você estiver preparado para isso. Eu delego tarefas e responsabilidades. Eu falo para o Damião, faz ali, pega ali o telefone de todo mundo para mim. Ele vira para mim e fala, Camila, não peguei, porque eu mandei fulano, ciclano, beltrano, ele não pegou. Eu falo para ele, caramba, você tá com pepinão, porque no final do dia eu quero. E o bichinho vai atrás e consegue, porque eu sei que ele é capaz. Eu não vou ficar perdendo tempo com mimimi com ele, não, falando um monte de coisa. Eu vou jogar bomba para ele, porque eu sei o que ele pode. E ele também precisa saber isso. Toda vez que você mostra o gosto para o seu funcionário de ele também saber o quanto ele pode, ele sempre vai estar com você, vai crescer do teu lado e vocês vão ser maiores juntos. Eu acompanho a minha equipe, esteja de olhos atentos. Eu comemoro com a minha equipe todos os resultados alcançados. Pessoal, comemorem as pequenas e as grandes vitórias diariamente junto com a sua equipe. Não deixa aquele parabéns passar batido, não. Não deixa aquele caramba, Damião, você foi incrível. Não deixa de falar, não. Isso faz com que vocês se unam. Isso faz com que vocês fiquem uma equipe coesa de verdade. E não aquele negócio de, poxa, eu fiz e ninguém gosta disso, nem vocês, nem eles. Somos todos humanos iguais. Vamos saber lidar uns com os outros. Beleza, pessoal? Fez sentido para vocês? Gostar? Amanhã não vou nem marcar nada para aula depois, porque eu sei que amanhã vai ser mais longo. Vamos à nossa foto? Hoje nós temos 3 fotos, não só 2. Vamos lá, pessoal. Todo mundo passou perfume? Fale para mim, eu passei perfume. Até pus salto hoje para estar aqui com vocês. Vocês não vão ver meu pé, né? Mas tá bom. Olha lá, a primeira tela já foi. Vamos para a segunda. Quem puder liberar aí a câmera, libera. A segunda, a dona Laura. Na segunda tela, ó, o pessoal tá liberando ainda. Obrigada, gente. Eita, quanta gente, que beleza. Vamos lá, todo mundo sorria, alface. Agora a terceira. Olha, na terceira a gente tem ali um amigo. Aê! Hoje eu não esqueci, gente. Ó, falta seu Salvador. Peraí, seu Salvador, vamos tirar de novo. Ó, seu Salvador também. Um cliente tão antigo meu, Dona Maria Gama. Olha, pessoal, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. E amanhã, se vocês puderem já ter calculadora junto com vocês, tá? Que a gente vai usar bastante. Beleza? Beleza. Beleza. Ah, o Wander tá falando, se puderem entrar um pouquinho antes, 5 minutinhos antes da aula começar, se vocês puderem, é bom. Porque aí a gente já se organiza, já tricota um pouquinho, que dá tempo, e começa aqui a nossa parte prática. Tá bom? Alguém tá com uma dúvida a mais? Deixa eu ver. Senhor Salvador, Damião, Camila continua. Ah, não, foi só isso mesmo. Beijo a todos, boa noite. Sonhem com pães quentinhos e bem cheirosos, tá bom? E comigo também. Tchau. Ok, obrigada igualmente, Camila. Tchau.